Olá, João, seja bem-vindo Ricardo, novamente. Voltamos aqui, pulamos, né, o mês de outubro, mas estava osso. quando não é possível, não tem o que fazer. É Mas agora a verdade. gente conseguiu, eu acho que vai ser bacana. É um pouco assustador, porque quando você me mandou mensagem essa semana, vamos fazer o mês de novembro. Eu falei, novembro, É. novembro. Aí eu fui Bem olhar que as você falou, eu anotações, sempre lembro de você, né? João. Vai passar rápido, daí eu. Passou muito rápido, cara. Novembro, eu comecei a olhar as cartas que tinham saído antes, eu falei, cara, parece que foi outro dia que eu fiz uma live com você. Outro dia, assim, semana passada, que a gente fez uma primeira grande, que a gente falou do arcano pessoal, dessa coisa da influência que tem, e a gente falou, meu, vamos fazer uma por mês? Foi o ano. Que daqui a pouco, a gente já faz a de dezembro, fechou 2021, a gente fez Fechou. praticamente todos os meses. E aí é legal, porque daí a gente retoma em dezembro. Então, a próxima que a gente deve fazer, a gente deve retomar um pouco do que aconteceu, do que fez sentido nos últimos meses. E aí a gente fecha e aí a gente vê se as pessoas querem que a gente continue, se você se animar, a gente vai fazendo. Então, para quem está chegando agora, essa já é a 10ª, que é do mês de novembro, que a gente vai te dar uma carta, que é um arcano maior, que é a energia do mês 11. E aí, essa é a energia do mês. Eu tiro uma carta, a Débora tira um arcano maior, um arcano menor, ou misturado tudo, sobre trabalho e sobre relacionamento. Para a gente ver como que isso se fala. Lembrando que a gente ainda está no ano do Papa, né? 2021, o ano Mas está número 5, está acabando. acabando! A gente já começa, a partir deste mês de novembro, a ter uma energia diferente, porque não é que no dia 31 de dezembro, porque mudou o ano, mudou a energia, né? A gente já começa a ter um processo diferente, principalmente nas próximas semanas, que é entrar na força dos enamorados, que é o ano de 2022. E aí não vou ficar falando sobre namorados agora para não confundir, principalmente para quem está chegando agora, mas é uma energia muito diferente, é uma energia de expansão, é uma energia de Uhum. abertura, economicamente sempre significa uma aceleração, então tempos melhores, materialmente falando, mas mentalmente ainda pode ser muito confuso, porque a carta dos enamorados tem essa dualidade da escolha, né? Do livre-arbítrio. É a carta que representa o livre-arbítrio. Para algumas pessoas, seguir este caminho é muito tranquilo, para outras é muita dúvida, não consigo me posicionar. Então, se harmonizar vai ser importante, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o importante é perceber que a energia do Papa, de muita rigidez, de muita moralidade, de lentidão com tudo que é assunto burocrático, ela começa agora a perder intensidade e vamos ver como vão ser as próximas semanas. Eu sempre fico lembrando de você, principalmente quando eles aceleram o calendário de vacinação, que você falou, não vai vir no primeiro semestre, né? E foi Foi, super enrolado. E foi. aí chegou agora, o segundo começou a desenrolar, o meu adiantou, o meu era para estar. Pensa, eu tenho 35, não, 35, que mentira, eu tenho 36, e era para eu tomar vacina em novembro. A primeira dose era para novembro. Era. Eu Foi já muito. tomei, nem chegou novembro, eu já tomei as duas doses. Em março, se eu não me engano, quando a gente falou, eu falei, não, a gente não vai tomar agora, isso vai ficar para depois, Uhum. mas a gente vai tomar, vai acontecer e vai ter uma melhora. É engraçado você lembrar que quando a gente. É mais fácil fazer previsão do que já passou, né? É, Quando você olha os sempre. vídeos que a gente já falou, Uhum. fala, cara, é verdade. A gente falou disso em março, que ia ser muito lento, que não ia acontecer no primeiro semestre, mas que depois ia ser muito rápido. Então, não é só essa questão do tempo e não é só sobre este tema, mas outras coisas que a gente foi pontuando, à medida que foi tirando as cartas, as pessoas vão perceber que tem um sentido. Então, aquela coisa, muita gente criticou e me critica por fazer isso, fala, mas não existe essa coisa da energia do mês, isso aí é muito superficial, é supersticioso. Não, é uma leitura minha que eu acho que ela tem uma ressonância e quando eu vejo os discursos que eu fiz, das leituras que eu fiz, ela fez sentido. Ela não é determinante, é um pouco da astrologia, né? Uhum. Ela não vai determinar nada, mas ela aponta para onde a gente olhar, que direção, como é que você vai perceber. Algumas pessoas sentem muito esses movimentos, outras pessoas não perceberam o que aconteceu. Mas talvez Não, ele não está ligado também a essas coisas todas, né? sim.
Sim. E eu acho legal você falar isso, né, dessa coisa de não ser determinante, porque as pessoas querem respostas prontas, né, de falar exatamente o que vai acontecer. Quando a gente estava lá em 2019, a astrologia já estava dando a dica de que alguma coisa grande ia acontecer em 2020, que ia mudar, ia abalar as estruturas da sociedade. Olha o que aconteceu. Estamos ainda Né? vivendo isso. Olha o que está acontecendo ainda. Então, assim, eles falaram, não tem como, nenhum astrólogo ia conseguir fazer essa previsão de que vai ser uma pandemia, né? Mas eles sabiam que ia ser algo que ia mudar a forma como a sociedade funciona. E foi exatamente o que aconteceu. Né? E tarô é a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes a gente fala previsão, mas não é uma previsão, é uma diquinha, é uma dica das energias que você vai trabalhar e no fim do dia o que define o que vai acontecer ou não é o livre-arbítrio, são as suas escolhas, né? Sim. Como é que você caminhou com isso? Como é que você percebeu? Você pode se abrir para isso ou não funcionar. Eu faço no meu canal aqui, toda semana, igual você faz, 3 cartinhas, né? Você pensa num número, pensa no assunto e eu te dou um conselho. Se você pensar no assunto do que você espera e ouvir o meu conselho, funciona, cara. Então, quando você está me ouvindo, quando você escolhe lá o que você fazia, principalmente os jogos que você fazia, se você pensar realmente, parar um segundinho para se concentrar, tem ressonância. Tem. Às vezes eu faço isso, eu falo, eu tô precisando de um conselho, vou assistir um vídeo meu. Eu volto nos antigos, assim, porque eu não lembro. Gente, a gente não lembra o que a gente faz em leitura de tarô, não tem como. É muita canalização, é muita intuição, não tem como, não é mental. E aí dá certo. Funciona. Mas funciona o quê? A intenção, né? Que nem você falou. Coloca a intenção, coloca a sua pergunta, escolha com a intuição, dá certo, bate, porque é por ressonância. Você não vai escolher uma coisa que está fora da sua vibração. Não existe. Não adianta. Muito bem, vamos tirar então. E aí, vamos lá? Vamos. Deixa eu embaralhar mais uma vez. Vamos ver como que é a energia de novembro. Novembro, né? Pra gente, como a gente pulou um mês, não voltar, falar, é outubro. Essa é a carta de novembro. A Justiça. Uau, ela não apareceu esse ano, né? Ela não tinha aparecido ainda. Eu até trouxe as minhas anotações. A Justiça não tinha aparecido. O que a gente pode falar de Justiça? Ajustamento, né? É um mês que você dar atenção para o combinado, para o que foi dito, para a sua palavra, respeitar essa coisa da ordem é muito importante. Falar da justiça, falar de lei é muito superficial, mas eu acho que quando a gente pensa nesse trabalho que a gente está fazendo, que não necessariamente é de uma pessoa, mas é de uma energia, essa coisa de você respeitar o combinado, a sua palavra, o que precisa ser feito, o que é correto, não só com o outro, mas com você. O que eu estou fazendo é correto comigo? Porque muitas vezes a gente age meio que sem pensar, ou por impulso, ou sem pensar muito nas consequências, e você não está sendo justo com você. E eu acho que, para mim, essa coisa desse ajustamento que essa carta traz, ela traz muito desse sentido, assim, é o correto com você? É o melhor para você? Não é que você está desconsiderando o outro, mas aonde você quer chegar com isso? Exato. Andar na linha, né? Eu acho que isso é muito importante. É um arcano que não é rápido, né? Como a gente viu das outras vezes que tinha uma coisa do tempo diferente, ela tem uma lentidão porque ela respeita muito estes tempos. Depois vem o eremita. Então, essa coisa da calma para você conseguir fazer as coisas, procurar fazer as coisas com calma, de forma pensada, racionalizada, e não simplesmente se deixar levar pelas coisas, pode ser importante. Sempre a justiça vai aconselhar essa coisa do equilíbrio, da harmonia, por isso a coisa da balança na mão, né? Do equilíbrio, da harmonia, da imparcialidade. É uma carta que fala de fim de negatividade, então para pessoas que têm pensamentos ou estão passando por uma fase negativa, ela sempre vai falar sobre isso. Sempre ela aconselha você a ser mais racional.
não deixar se envolver emocionalmente pelos fatos. Eu acho que essa mensagem é muito importante. A gente vem de um período, e politicamente e socialmente, em que a coisa da emoção está muito aflorada por conta de tudo que aconteceu. A gente começa efetivamente no mês de novembro, que é a leitura que a gente está fazendo, a ter uma abertura real das coisas. Até então, nós fomos nos ajustando, né? De tirar a máscara, de começar a ir para uns lugares com distanciamento social. E agora, no mês de novembro, é quando a gente realmente vai ter uma experiência de poder andar de eventos públicos de maior número de pessoas, ainda um pouco controlado, mas é quando você vai ter isso. Eu estou contando isso para você perceber que tem uma questão emocional muito represada de todo este período de pandemia, que agora a gente vai poder entender como é que isso vai se processar e como é que isso vai se liberar. Então, não se deixar levar por essa emoção, por essa ansiedade, racionalizar, pensar com calma sobre as coisas, do que você está fazendo por você, como eu falei, se é correto com você, o que você combinou, é a chave importante para as coisas andarem agora, né? Sempre observar os prós e contras e cuidado com o que você se compromete a fazer. Acho que é um pouco disso. E como que você conecta assim, a justiça com a energia do Hierofante, né? Que a gente sempre faz o link para o Hierofante. Eu sei que a gente já está querendo esquecer do Hierofante, que assim, não, tá acabando, meu filho. Agora é movimento. Olha que interessante que você falou do acabando. Apesar de eu estar usando o tarot de Waite, aqui número 9, eu sempre penso nela como número 8, que é o padrão clássico de Marcelo. É um detalhe, mas para mim fazer essa conexão ele vai fazer diferença. Então, se eu determinar que ele é o número 8 e o Hierofante é o número 5, os dois é 13, que é a morte. Que é o fim, é o renascimento, é a renovação. É o fim do Hierofante. Mesmo se você ainda colocar 11 com 5, dá 16, que... Não deixa de ser o fim. Não deixa de ser o fim de alguma coisa, né? Então, se você pensar no ano do Papa, com a justiça... Independente, como você falou, de ser 8 ou ser 11, é um momento que começa a ter um renascimento, uma ruptura com a energia que a gente estava tendo para vivenciar. Mas o mês de dezembro, a gente ainda vai estar num resquício do Papa quando a gente tirar a carta e fizer a conta. Mas é como eu estava explicando no começo, não é estanque. A gente já começa a perceber uma mudança e agora, nesse insight que você teve, é automático, né? A gente está no momento de ruptura do que vem acontecendo para viver uma outra energia, um outro ciclo que vem dali para frente. Bom, eu não tinha pensado nisso. E é interessante porque assim, a justiça ela também traz esse símbolo do equilíbrio, né? E agora, mais que nunca, vai precisar existir esse equilíbrio, ou reequilíbrio, porque primeiro você teve que se ajustar a todas essas restrições. Aí veio a vacinação. Agora você vai ter que se abrir ou se adaptar ou se equilibrar para voltar, né, para o mundo exterior, vamos dizer, né, e entender como que isso te impacta. E aquilo, eu acho que bate muito com o que você falou de faz sentido para mim nesse momento, porque assim tem gente que não quer, e tudo bem. Eu acho que essa é a carta essa é a energia que a justiça está trazendo de tudo bem. Sim. Se você não quer ir em festa de casamento, de aniversário, se você não quer aglomerar, tudo bem. Mas quem quer, tudo bem também. É por isso que a energia que eu falei é correto com você? É equilibrado para você nesse momento? E é legal você falar isso. Eu atendi uma pessoa essa semana que ele falou: os meus amigos já estão marcando uma festa para ir, eu não quero. Eu falei, não, você não precisa, espera as coisas irem acontecendo, olhe por você, respeite este equilíbrio. E outra coisa, a maioria das empresas que tomou a decisão de voltar, mesmo que parcialmente, para o trabalho presencial, o marco é agora novembro, é quando você traz as pessoas de volta para o escritório para entender. E o equilíbrio passa por isso, né? De você estar lá, deste combinado com as pessoas, desta retomada. É uma carta que nós vamos vivenciar num momento de retomada de várias coisas. Sim. Por exemplo, as crianças voltaram já para a escola, agora nesse segundo semestre. Na verdade, Débora, semana que vem, a outra, que é as primeiras semanas de novembro, passa a ser obrigatório. Mas no fim do ano passa
passa a ser obrigatório? Que esquisito. Por que não no Vamos começo do discutir. semestre, né? Não vamos discutir. Não Mas faz muito se você sentido. vê as escolas estaduais, tem a determinação que a partir da primeira semana de novembro é retomada. É exatamente isso. Entendi. Então, 100% Eu acho que eu presencial. sei por quê. Porque a minha amiga, ela é professora na rede pública e ela falou que foi criado todo um cronograma online. Então, só ia para a escola quem queria ir para a escola. Né? Então, acho que por isso que faz sentido de, assim, agora, assim, não é mais opcional, tem que voltar Agora presencial, volta. porque não vai ter mais cronograma online. Ou a carta da morte ou a carta da torre, a soma da justiça com o eremita é esse processo de retomada, de ruptura, de renascimento, em que é importante, a partir da justiça, você respeitar os direitos, os deveres, pensar os prós e os contras, buscar esse equilíbrio, e como tem uma emoção muito represada que agora vai sair, cuidado com o que você fala. É verdade. Nossa, que interessante, né? A justiça, ela esperou o ano inteiro para aparecer, apareceu justo agora em novembro, né? Aquelas coincidências que a gente não dá conta de explicar. É sincronicidade, na verdade, né? Eu nem uso mais a palavra coincidência. Uma carta de trabalho agora? Ou de relacionamento? Não, eu ia falar trabalho. Vamos começar com trabalho. Vamos começar com o mais pragmático. Cortar. Tirar na câmera, né? Essas pessoas não. Nossa! Não, mas eu acho que assim. A gente estava falando dela, né? A gente não falou o nome. Mas a gente tem que se policiar e, assim, tem uma tendência, toda vez a gente olhar para a carta da torre e falar que ela é uma carta ruim. Ah, e a carta da torre, a carta ruim, isso aqui. Cara, depende. Caiu a casa. Depende de onde ela está, depende do jogo, depende da pergunta que você fez. É meio automático a gente olhar para algumas figuras e pensar como mais negativas, mas vamos pensar em tudo que a gente falou. A gente está falando de reestruturação, de reajustamento, de novo ajustamento, a partir dessa retomada que significa o mês de novembro, social e economicamente. É isso, cara. Vai desmontar a sua casa, você vai ter que voltar a trabalhar no escritório, ou todo dia, ou uma vez por semana, 2 vezes. Voltar a pegar trânsito. Nossa, o trânsito. Fazia meses que eu não via desse jeito. É pior do que antes, porque não tem mais Uber suficiente para todo mundo, ou outros serviços de aplicativo, então as pessoas não estão usando esse serviço. As pessoas ainda têm muita resistência durante esse final de pandemia de andar de transporte público, então todo mundo sai de carro. Então é um trânsito que vai ser pior a partir desta primeira semana o feriado ainda é dia 2, então lá pelo dia 3, dia 4 é quando a gente vai perceber este movimento de retomada. Então a torre, nesse sentido, ela é isso, né? Tem uma reconstrução acontecendo. A torre está desmoronando, mas a gente sempre tem que lembrar que a base é sólida. Né? É doloroso, é um processo de reconstrução, mas sempre acontece para uma abertura. A próxima carta é a estrela. Então, por mais que doe, que quem está sentindo a dor às vezes não percebe isso, ela significa uma transformação, uma reconstrução. Que você cometeu várias coisas que talvez não fossem as melhores decisões e ela aparece para mudar. No mundo do trabalho, se a gente fosse olhar ela diretamente, ela falaria de cuidado com prejuízo, cuidado com dificuldade. E eu acho que tem um pouco disso também, né? Essa retomada na intensidade, neste equilíbrio que a gente está falando, do que precisa ser dito, do que precisa ser combinado. Cuidado para você não se colocar numa situação complicada. Você está falando isso e está me vindo uma coisa muito interessante. A gente ficou muito tempo sem ver as pessoas cara a cara, e eu já comecei a perceber que às vezes a gente esqueceu algumas etiquetas sociais de bom convívio, porque assim, a gente ficou muito à vontade dentro de casa, mas dentro de casa, assim, cada casa é um universo, né? Você vive naquele seu universo do seu jeito. Só que agora voltar também a lembrar o tanto que a gente precisa, que nem a justiça fala, de
cumprir alguns combinados sociais, né? Que assim não está escrito, não é uma lei, mas que todo mundo sabe que precisa fazer para o bom convívio, né? Então eu acho que essa energia de equilíbrio da justiça é muito isso também, de assim, eu vou ter que voltar a lidar com as pessoas. É um saco trabalhar com um cara aqui do meu lado que usa um perfume que eu não gosto, fala muito alto. Como que eu vou ficar, né, dentro dessa situação? A gente se ajustou a este modelo, que agora se dissolve no mundo do trabalho, que é a carta da Tom. A carta da Tom tem esse sentido de dissolução. Vai dissolver várias coisas, porque vai reconstruir, sim, num outro formato, vai ser melhor, vai ser diferente, né? E sempre a gente olha com essa expectativa da estrela de ter esperança, mas é diferente. Então é um processo, vai ser... Esse ajuste de trabalho, essa dissolução vai ser tensa. Então se preparem, gente. Mas assim, né? Que nem o João falou, não é uma questão de só ser um baque, ser negativo. Sempre é uma oportunidade para uma abertura. Então, assim, por mais que algumas situações vão realmente se desfazer, o que se desfaz abre espaço para algo novo, né? Então, sei lá, às vezes a pessoa ela descobre que realmente não é para ela o convívio do corporativo em pessoa, ela vai procurar o quê? Um emprego numa empresa que é remota. Sim, né? Você vai... teve gente que não vai voltar, tem gente que... Eu atendi uma pessoa essa semana, o irmão dele se mudou para o Nordeste, a empresa aqui em São Paulo, a empresa chamou para voltar, ele falou, cara, não tem como voltar. Isso cria uma situação. Tá na praia. Isso cria uma situação, ele foi contratado para trabalhar aqui, ele está vivendo lá. Se a empresa aceitar, se ajustar, justiça, os acordos, tudo bem. Se a empresa falar não tem acordo, aí é torre, e aí ele vai ter que seguir a vida dele. Então, muita gente vai passar por isso. E é como você falou, não tem certo, né? E a própria justiça estava falando, né? É certo com você? É isso que você quer? Né? Você vai ficar fazendo de conta que tá tudo bem, e você percebeu que não estava, e agora você... A gente se acostuma muito com as coisas, né? O começo da pandemia foi tenso, a gente achava que ia morrer, que ia acontecer muita coisa, e a gente se acostumou, e agora na hora de voltar, é muito comum as pessoas estarem me procurando, falando, cara, eu não quero voltar. Olha aí para mim, se eu volto ou não volto. Para o mundo de trabalho, para a vida normal. Tem gente que se desconectou, e isso é ruim, porque na verdade não é isso que nós estamos vivendo ainda, né? A vida precisa voltar, a gente precisa se conectar. Em maior ou menor grau, respeitando e equilibrando o momento que você está. Sim. Eu achei tão bonitinho, né, que eu fui tomar minha segunda, assim, papos away, né, sempre vemos as informações away, né, quando a gente tá falando de tarô durante as nossas lives. Mas eu achei tão bonitinho, era uma senhorinha tomando vacina, eu não sei se ela estava na segunda ou na terceira, eu acho que estava na terceira dose, eles estão fazendo terceira dose agora, já estão, né? É porque eu sou bem desinformada, até eu nunca sei o que está acontecendo no mundo. Mas, enfim, vinha a senhorinha, aí ela falou assim, acho que foi a enfermeira que falou, olha, agora você vai poder, né, sei lá, sair, curtir. Ela, vou poder ir para casa do neto. Pensa que talvez ela passou todo esse mais de 1 ano e meio sem ver o neto, talvez, entendeu? Clausurado. Né? Então... cada pessoa viveu isso de uma intensidade diferente. A gente está desesperado, e tem gente que não respeitou, e tem gente que cumpriu isso rigorosamente por conta de idade, de outros riscos. Cara, e agora as pessoas estão falando, cara, eu preciso voltar, né? Vou fazer alguma coisa de novo. Mas eu achei muito fofo, né? Então, assim, tem oportunidade de todo tipo. E como a gente falou na Carta da Justiça, é muito o que funciona para cada um individualmente, né? Já cortei, vamos falar do relacionamento. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Gente, olha, eu tava aqui conversando com o João, eu fico com o tarô na mão, eu fico com ele assim. Falei, vou cortar agora pra gente tirar relacionamento. Tirei na câmera, saiu a carta da morte. Né? E eu e o João falando aqui, né? O cálculo com a carta da justiça, que em alguns baralhos ela vem como 8, alguns baralhos ela vem como 11, tanto 8 como 11, ou é 13 ou é 16. Somando com o 5 do Hierofante, né? Caso alguém... Então, que a gente está fazendo sempre a relação com o arcano do ano, que é o Hierofante número 5. Então, estão aqui, as duas. E aí, João? Cara, a carta da morte, quando a gente pensa em relacionamento... Bom, primeiro, eu sempre lembro para as pessoas que não estão acostumadas a viver com o tarô como a gente vive, a morte não é o fim físico.
né? Todo mundo olha para essa carta e pensa já na morte do feitiço. Não é isso. Sim. Ela fala de renascimento, de renovação, de modificação, sempre que é causado, o consulente causa. Tem uma ideia que eu gosto muito quando olho para essa carta. Quando você pensa na figura do ceifador, da morte, o esqueleto com a foice, é o seu livre-arbítrio, cara. A foice está na sua mão de você fazer. Quando a gente pensa em relacionamento com essa carta, ela fala de descrença, ela fala de dor, ela fala de transformação, ela fala de situações que estão vindo que não fazem bem, né? Que você precisa modificar. A carta anterior é o pendurado, que quando você pensa em relacionamento, fala de uma dor muito, muito profunda, e ela fala de transformação. Então, é um momento de transformação. Eu acho que com a carta da justiça, no ano do Hierofante, com a carta da torre de trabalho, a carta da morte também, nesse sentido, significa repensar esses relacionamentos. Sim. O seu relacionamento. E aqui, como a Débora sempre falou das outras vezes, não é o seu relacionamento amoroso atual. Seus sentimentos. Como você se relaciona. A pessoa com que você está, ou se você está procurando alguém, vai ter um peso nisso. Mas como estão os meus sentimentos com relação a isso? Ela fala de descrença, ela fala de transformação, no momento em que eu falei de você se reequilibrar, de você se procurar, se encontrar o que é importante para você, ela vai colocar isso em xeque também. Então, é um momento de revisitar essas relações que nós estamos vivendo para transformar isso no que vai ser o ano que vem, que vai ser os namorados. Olha, tá vindo bastante coisa com relação a essa carta da morte, tá? Primeiro, purificação, né? Porque quando a gente fala transformação, morte e renascimento, é purificação. Então, existe aqui uma purificação nos sentimentos, uma purificação em todos esses conceitos de o que serve, o que não serve, e desapego. Para mim, a carta da morte, ela aparece quando a gente precisa desapegar de alguma coisa que a gente está arrastando, está fazendo peso na nossa vida, e não... É isso, é um peso, não é mais nada, não serve para mais nada. E a gente está falando de tudo, de relacionamentos kármicos que vieram para te trazer né, uma lição, uma experiência, aprendizado, passou, aprendeu, próximo, né? Próxima experiência. E uma coisa importante é que a gente tem que olhar para todos os relacionamentos, não só relacionamento amoroso, né? Então muita gente vai falar, não, mas o meu relacionamento amoroso está maravilhoso. São outros relacionamentos. A gente viu Torre, todo mundo voltando para o escritório. É relacionamento de trabalho, mas é relacionamento. Então, qualquer coisa que envolva outras pessoas é um relacionamento. Né? Então, a carta da morte está falando muito disso, de que vai ter aí uma consciência muito grande de tudo aquilo que é um peso, de tudo aquilo que você precisa desapegar para seguir em frente. Então, as duas cartas, elas falam de abrir espaço para algo novo e melhor. Ainda mais que a gente já está indo para dezembro, que vai ser o último ano do mês do Hierofante, e a gente vai começar a fazer essa... último mês do ano, né? Do ano do Hierofante. E a gente vai começar a fazer essa transição para o ano dos enamorados, que é 6, que é livre-arbítrio. Só que a carta dos enamorados, além também de falar de escolhas, fala o quê? De alinhamento energético vibracional. Então, tá na hora o quê? De fazer a limpeza agora, novembro, ainda mais que novembro é o período que o Sol tá passando pelo signo de Escorpião, e Escorpião é morte, né? É regido por Plutão. Então, é o momento realmente de cortar o que tem que cortar, fazer essa limpeza na sua vida, essa limpeza de sentimento, de energia e de sentimento de coisa que você estava guardando, que não estava muito bem processado e que precisa soltar para convidar essas conexões que vão chegar a partir do ano que vem também, né? Então, assim, tudo vai depender da sua vibração, da sua energia. Sim. É isso que você vai atrair em 2022. Essa coisa que eu estava falando da descrença na vida afetiva, que quando você olha só para a carta da morte, ela fala quando ela fala de relacionamento, quando ela está em casa de relacionamento, o atributo de sentimentos dela, né, fala dessa descrença, desse amargor, de melancolia. Quando a gente está pensando em relações, quando eu volto para o trabalho, até esse meu relacionar com as pessoas, eu estou desconfiando. Como é que quem são essas pessoas? Como é que eu vou me relacionar? O que eu devo fazer para permitir essa renovação acontecer? É tudo diferente, cara. Somos os mesmos, mas com uma carga emocional que está acumulada,
que está represada, de ansiedade, e tem muita coisa ainda por acontecer, né? Então, até essa coisa do trabalho com quem senta do meu lado, como vocês estão falando, assim, eu preciso renovar isso aqui, senão não vai rolar. E assim, as duas cartas, a gente falou disso, é aquela sincronicidade, né, cara? É o momento que começa a ter uma renovação. Questione-se, se olhe, perceba o que está acontecendo com você, porque tem mudança pela frente. Sim. Ixi. Ou você muda agora, ou o destino muda para você. Exatamente. Nossa, agora eu fiquei intensa, hein, gente? Intenso não vamos colocar como intenso, vamos colocar assim, oportunidade, né? Tem uma oportunidade muito grande. Quando você pensa na estrutura do tarô, e você pensa nessas cartas que a gente chama de caminho da dor, né? Que vai do pendurado, a morte, temperança, o diabo, a torre, a gente sempre olha e fala, nossa, cartas são negativas. Não, é muito automático, a gente tem que estar sempre se policiando com relação a isso. Depende do jogo, depende do que você me perguntou, depende do que vai acontecer. Então, a morte tem uma coisa assim, a pessoa me pergunta, você é mandado embora? Eu tiro a carta da morte e falo pro cara, vai. Ele fala, ufa, ainda bem, era isso que eu queria. Tem gente que tira a quarto e fala, meu Deus, eu perdi o emprego, o outro é isso que ele quer. Então tem gente que está buscando esta renovação, esse sentido de abertura. A gente tem que estar sempre policiando para não dar essa carga. O meu papel é só interpretar para as pessoas, e o que nós fizemos é isso, né? Prepare-se, tem um ciclo de mudanças intensos que vai acontecer ao longo do mês de novembro. Eu achei legal você falar que a gente vai fazer a recapitulação de dezembro, né? Em dezembro, para eu fazer a minha recapitulação, porque eu nunca faço. Eu acho que eu fiz uma vez, o ano inteiro teve uma vez que eu falei, não, deixa eu ver que carta que a gente tirou no mês passado. Mas eu acho que vai ser interessante também, mesmo por tudo assim que aconteceu assim na minha vida pessoal nesse ano, fazer essa. Como é que chama quando chega no fim do ano e eles fazem a retrospectiva, né? Fazer essa retrospectiva. Então, a gente convida todo mundo a fazer essa retrospectiva de 2021 para a gente fechar, né, essas previsões mensais no mês de dezembro, que eu acho que vai ser um exercício muito rico para você ver o quanto que você mudou, o quanto de coisa que aconteceu na sua vida, e isso também começar a te preparar para o ano novo que está chegando, né? Que vai vir com uma energia assim de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de abertura. Sim, de abertura. Né? Se você que está assistindo agora acha que o que nós estamos falando é muito vazio, muito superficial, assiste um vídeo de uns meses atrás para você perceber o que a gente falou, o quanto de sincronicidade, de ressonância, de coisas que foram acontecendo com as coisas que a gente falou. Quando a gente fala agora de torre, de morte em relacionamento, de justiça, parece assim alto, mas olha os meses passados e você vai perceber como o que aconteceu na sua vida e como é que isso pode falar. É verdade. Então é isso que a gente tem para vocês hoje. Espero estar aqui mês que vem para a gente fechar esse ano e fazer essa retrospectiva que acho que vai ser muito interessante. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, João. Obrigado. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau.